Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo sobre mínimo múltiplo comum. Vou te explicar o que é o mínimo múltiplo comum, como encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números analisando a tabuada, mas é claro, vou te explicar também o processo do cálculo do mínimo múltiplo comum, que é um processo bem prático, tá bom? Então vem comigo, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre mínimo múltiplo comum. Então vamos começar aqui, ó. Mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Essa é a sigla para o mínimo múltiplo comum, tá, gente? Ele consiste em determinar o menor múltiplo entre dois ou mais números. Tranquilo? Então eu tenho que descobrir qual que é o menor número que é múltiplo entre dois ou mais números que eu estou analisando aí. Eu posso fazer o processo de encontrar o mínimo na tabuada desses números. Eu olho lá na coluna das respostas desses números que eu estou analisando e o que eu vou fazer é encontrar o menor número que aparece primeiro na tabuada desses números que eu estou analisando. Beleza? Eu vou te mostrar aqui então o processo de encontrar o mínimo múltiplo comum na tabuada dos números. Olha só, eu vou fazer aqui então a tabuada do 4 e do 6 para a gente poder analisar. Vamos lá! Tendo concluído as tabuadas, gente, vale a pena ressaltar que eu não coloquei a linha do 4 vezes 0 nem do 6 vezes 0, porque no cálculo do mínimo múltiplo comum, a gente desconsidera o zero, porque o zero é múltiplo de todos os números, beleza? Então vamos lá, vamos identificar nas tabuadas aqui agora os múltiplos em comum do 6 e do 4. Vou começar analisando a tabuada do 6 e comparando para ver se tem na tabuada do 4. Olha só, 6 tem na tabuada do 4? Não tem. 12 tem na tabuada do 4? Tem aqui. Então, já temos aí um múltiplo comum entre o 4 e o 6. 18 tem na tabuada do 4? Não tem. 24? Temos. Então, vamos marcar aqui, ó. 30 tem na tabuada do 4? Não. 36? Temos. Então, vamos marcar. E aqui para baixo a gente já não vai ter nenhum número aqui na tabuada do 4, porque eu fiz a tabuada do 4 até 4 vezes 10, que é 40. Mas veja bem, gente, que aqui o que eu quero é o mínimo múltiplo comum, tá? Eu quero o MMC. Então, eu quero o menor múltiplo em comum com esses dois números aqui. E o menor múltiplo entre eles vai ser, é claro, o número 12, tá bom? Os números 36 e 24 são múltiplos em comum entre o 4 e o 6? São. Porém, o menor, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 4, vai ser aí o número 12. É ele aí que é o menor número que aparece nas duas tabuadas. É claro, gente, que dependendo do número que você for calcular o mínimo múltiplo comum, fica inviável ficar fazendo essa comparação na tabuada, dependendo do tamanho dos números. Mas é um processo que você pode fazer se os números forem pequenos. Porém, eu quero te ensinar o processo da fatoração simultânea e esse processo vai te ajudar a calcular o MMC entre quaisquer números. Olha só, fatoração simultânea. Determine o MMC entre 12 e 10, 49 e 14 e 12, 18 e 24. A fatoração simultânea, então, consiste em fatorar dois ou mais números de maneira a obter o mínimo múltiplo comum entre eles. A fatoração deve acontecer utilizando apenas os números primos. Se você ainda não sabe fatorar um número ainda, eu tenho um vídeo aqui no canal que pode te ajudar a entender o que é a fatoração. Aqui eu vou aplicar ela, beleza? Então, eu vou colocar os dois números aqui, o 12 e o 10, vou separar eles com uma vírgula, tá, gente? Não tem problema nenhum a gente separar eles ali com uma vírgula. E do lado de cá, eu vou colocar os números que eu vou usar para dividir esses dois. Olha só, eu vou dividir então pelos números primos. Como eu sei que pelo menos um desses dois aqui é par, eu vou dividir por 2. Eu tenho então 12 dividido por 2 dá 6. Eu só posso usar números aqui, gente, que resultem numa divisão exata. Então, eu dividi 12 por 2 e o resultado 6 eu coloco embaixo do 12. 10 dividido por 2 dá 5. Veja só que eu continuo tendo pelo menos um número par aqui e vou continuar dividindo por 2. Não é uma regra dividir por 2, tá, gente? Eu tenho que dividir por números que deem divisão exata. Como eu tenho um número par, eu vou dividir por 2, que fica mais fácil. 6 dividido por 2 dá 3. 5 não dá divisão exata se eu dividir por 2, então eu vou repetir ele aqui, ó. Feito isso, eu tenho 3 e 5. São dois números primos, então eu vou ter que dividir um de cada vez. 3 dividido por 3, que vai dar 1. Esse 1 que chegou aqui agora, eu não faço mais nada com ele, tá, gente? Esse 1 que eu coloquei aqui, eu vou deixar ele ali simplesmente. O 5,
que não divide por 3, eu vou repetir. E o 5 só vai dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 10 vai ser o resultado entre a multiplicação de todos esses números que eu utilizei aqui para dividir o 12 e o 10. Então, vamos fazer aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5 dá 60. Então, está aqui a nossa resposta. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 10 é o número 60. Se você for lá na tabuada do 12 e na tabuada do 10, você vai ver que o menor número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo é o número 60. Você não precisa fazer isso sempre, tá? Se você quiser fazer para conferir, faz. Mas o processo do MMC, se você fez certinho, não tem erro. Antes de nós irmos para o 49 e para o 14, eu quero fatorar de novo o número 12 e o número 10, agora invertendo a ordem ali dos divisores para você ver que vai dar na mesma. Olha só, o 12 e o 10 são pares, dá para dividir por 2. Mas eu não vou começar dividindo por 2. Eu vou começar dividindo aqui por 5. Porque eu sei que o 10 dá para dividir por 5, olha só. O 12 não divide por 5, então eu vou repetir. Agora o 10 divide por 5 e dá 2. Agora, eu não posso mais dividir por 5. Mas eu sei que o 12 eu posso dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E o 2 aqui, que não dá para dividir por 3, eu vou repetir. Agora, gente, eu não posso mais dividir por 3. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 2, porque o 4 dá para dividir por 2 e o número 2 ali também. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. E agora eu vou ter que finalizar dividindo pelo número 2, porque eu tenho aqui o número 2 e ele é primo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E olha só os números que a gente utilizou aqui, ó. 5, 3, 2 e 2. A mesma coisa que aqui, só que na ordem invertida. Ou eles podem até estar embaralhados, tá, gente? A ordem ali não vai importar, desde, é claro, que você não erre a divisão. Olha só, 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30 e 30 vezes 2 dá 60. A mesma resposta que eu obtive aqui. Vamos lá continuar aqui então. 49 e 14 são os números que eu vou calcular o MMC agora. Bom, veja bem, o número 49 é um número ímpar, não vai dar para dividir por 2, mas o 14 dá para dividir por 2. Então, vamos fazer por 2 que fica mais fácil, gente. 49 eu repito, porque não dá para dividir por 2, e o 14 dividido por 2 dá 7. Coloquei o resultado, então, embaixo do 14. Agora, veja bem, o número 7 é um número primo. Então, eu vou dividir o 7 por 7, tá bom? E olha só, o 49 também dá para dividir por 7. Na verdade, o 7 é um dos poucos divisores do 49. Então, eu vou dividir 49 por 7, que dá 7, e o 7 dividido por 7, que dá 1. E olha só, tive 7 aqui de novo. Esse 7 só vai dividir por ele mesmo, porque ele é primo. 7 dividido por 7 dá 1. E aqui, então, eu tenho os meus divisores que eu utilizei, que são 2, 7 e 7. E se eu multiplicar esses números aqui, eu vou obter o quê? 2 vezes 7, que dá 14, e 14 vezes 7, que dá 98. Então, está aqui a nossa resposta, 98. Esse é o mínimo múltiplo comum entre 49 e 14. Vamos ver agora o mínimo múltiplo comum entre três números. Vamos lá. 12, 18 e 24 são os números. Olha só, o 12, o 18 e o 24 são pares. Se eu tiver pelo menos um número par, eu posso dividir por 2. Então, é isso que eu vou fazer. Vou dividir, então, todos eles por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. E 24 dividido por 2 dá 12. Vou continuar dividindo por 2, porque eu ainda tenho números pares aqui. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não é par, não dá divisão exata por 2, então eu vou repetir. E o 12 dividido por 2 dá 6. Sempre repete o número que não dá divisão exata, tá, gente? Vou continuar por 2 mais uma vez apenas, porque o 6 ainda dá para dividir por 2. O 3 e o 9 que não dá, eu vou repetir. 6 dividido por 2 dá 3. E agora, como eu não tenho nenhum número par mais aqui, eu vou ter que ir para o próximo número primo. Eu já consigo ver aqui que eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1 também. Veja só que eu tenho agora só o número 3 aqui, ele é primo, então vai dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui estão os nossos divisores. 2, 2, 2, 3, 3. Esses números aqui eu vou multiplicar
e vou determinar então quem é o mínimo múltiplo comum entre 12, 18 e 24. Multiplicando aqui então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24 e 24 vezes 3 dá 72. E aqui está a nossa resposta. O mínimo múltiplo comum entre 12, 18 e 24 é o número 72. Vamos aplicar agora então esses conhecimentos no probleminha. Eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para você. Vamos lá. Ana, Carla e Fábio estão praticando corrida, contornando uma praça. Cada volta de Ana na praça demora 6 minutos. As voltas de Carla demoram 12 minutos e as voltas de Fábio demoram 8 minutos. Se eles partirem juntos do mesmo ponto e mantiverem os tempos informados acima, quantos minutos demorará para os três se encontrarem juntos nesse mesmo ponto? Bem tranquilo, né, gente? Esse daqui é um probleminha envolvendo mínimo múltiplo comum. Eu primeiro vou te explicar o problema. Olha só, imagina aqui comigo, imagine que isso daqui é a praça. Imagine que eles estão partindo desse ponto aqui. O que vai acontecer? Ó? A Ana, ela demora 6 minutos para dar uma volta completa em torno da praça. A Carla demora 12 minutos e o Fábio demora 8 minutos. Imagine aqui, a Ana vai dar uma volta na praça. Porém, a Carla, quando a Ana chegar aqui, não vai ter dado a sua volta completa na praça. O Fábio vai estar mais ou menos por aqui. Então, vai estar faltando um tempo para que eles cheguem aqui nesse ponto onde a Ana vai estar. Então, a Ana vai começar a sua volta de novo e o Fábio e a Carla vão estar ainda correndo a sua volta anterior. Então, aqui é uma ideia de mínimo múltiplo comum. Eu quero saber quanto tempo que vai demorar para que os três cheguem juntos ali no mesmo ponto, se eles mantiverem, é claro, esse ritmo ali que foi informado. Então, vamos calcular que é mínimo múltiplo comum, gente. É bem fácil, olha só. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre 12, 8 e 6. Temos três números pares aqui, então vamos dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda tem alguns números pares aqui, vamos continuar dividindo por 2 então. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir ele aqui. Olha só que eu tenho o número 2 aqui, então eu vou dividir por 2 só para finalizar com esse número 2 aqui. 3 não vai dar para dividir por 2, eu vou repetir. O 2 dividido por 2 dá 1. E esse 3 também não dá para dividir por 2, vamos repetir. O número 3 é primo, só vai dividir por ele mesmo, então vamos dividir aqui por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 já foi, 3 dividido por 3 dá 1 também. E aqui estão os nossos divisores. O mínimo múltiplo comum vai ser a resposta da multiplicação entre esses quatro números aqui. Então, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 dá 24. Então, gente, a nossa resposta aqui é 24. Depois de 24 minutos, os três vão se encontrar juntos naquele mesmo ponto. Feito, gente, então tá aí a nossa resposta e essa foi a nossa aula sobre mínimo múltiplo comum. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você ficou com qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar te ajudando também. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!